A vazão da barragem da Pedra foi reduzida, mas o município de Jequié ainda enfrenta as consequências da enchente, que deixou pelo menos 500 desalojados e 130 desabrigados. Naila Guzmão hoje está acompanhando essa situação em Jequié, chegou cedo, né, Naila? Vendo esse cenário de verdadeira destruição em alguns pontos da cidade. Boa tarde. Oi, Judson. Boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente aqui no Bahia Meio Dia. É um cenário de muita tristeza na cidade, Judson. Desde que nós chegamos aqui, nas primeiras horas da manhã, a gente observou as pessoas olhando para os comércios, olhando para aquilo que tinha e percebendo que realmente não tinha sobrado nada, que eles tinham perdido tudo. Então, familiares, parentes, muita gente se abraçando, chorando, porque realmente não sabem o que fazer daqui para frente. Nós estamos aqui na CEAVIG, que é a central de abastecimento do município de Jequié, e a água está baixando. De manhã cedinho, quando nós entramos ao vivo para o Jornal da Manhã, para todo o estado, nós estávamos numa parte um pouco mais acima da rua. Agora, ó, a gente já consegue pisar nesse trecho aqui, a gente observa que a água está baixando, todo mundo aqui preparado, de bota, justamente porque ainda é uma água bastante suja, uma água com lama, muito entulho, muito lixo, que na verdade eram os produtos dos comerciantes, né, Judson? Aqueles comerciantes que se prepararam para essa época, para o Natal, e eles perderam tudo. A gente vai só caminhar um pouquinho aqui para o lado, Judson, porque está chegando ali uma máquina para a gente não atrapalhar. E aí tem como a gente caminhar aqui, prefeito? Vamos caminhar um pouquinho aqui para o lado para a gente não atrapalhar o trabalho do pessoal. Pronto. Pronto. A gente vai caminhar aqui, Judson. Estamos ao vivo no Bahia Meio Dia, caminhando aqui, porque enquanto a gente conversa, enquanto a gente mostra aqui para vocês, o trabalho continua, né? As máquinas estão trabalhando para tirar todo o lixo, todo o entulho. Olha só, a gente mostrando aqui, gente com carrinho de mão, gente com máquina, todo mundo ajudando como pode. E a gente conversa agora com o prefeito do município de Jequié, Zé Cocá, que está acompanhando, claro, toda essa situação desde o primeiro dia de enchente, né, prefeito? O que foi feito de ontem para hoje aqui no município? Qual a atualização de hoje? Naira, nós estamos aqui intensificando, hoje nós estamos com toda a equipe do município aqui dentro, as pessoas estão auxiliando, estamos tirando tudo que foi perdido, 99% do que estava aqui dentro do CEAVIG está sendo descartado hoje. Você vê aqui hoje a área ali tirando ali carnes, pronta para ser vendida no dia seguinte. Então um momento assim de caos. Mais cedo nós entramos, depois da entrevista aqui, fizemos a visita em todas as áreas, as pessoas chorando, as pessoas dizendo que toda a vida, de um trabalho de uma vida, foi perdida, infelizmente, em um momento. Então estamos aqui com toda a equipe da Prefeitura Municipal de Jequié auxiliando nesse momento a retirada para que a gente, com 2, 3 dias, esteja com o CEAVIG com condição de voltar a funcionar. Para o CEAVIG voltar a funcionar, o que deve ser feito agora? Esses comerciantes, a maioria com os quais eu conversei, disseram que estão aqui há muitos anos. Eu conversei com pessoas que estão aqui desde a inauguração do CEAVIG e perderam 50, 60, 100 mil reais em mercadorias. O que deve ser feito? De que forma a prefeitura deve atuar para oferecer suporte para esses comerciantes conseguirem abrir as portas e comprar novos produtos? Olha, o que é que eu te disse? A gente tive uma reunião ontem com o governador eleito e com o governador exercício. O que é que eu falei? A gente sabe que é momento importante a ajuda humanitária, volto a dizer, a cesta básica, os colchões, mas se isso não vier, as pessoas estão ajudando, o município está comprando. O que é que nós precisamos urgente? É de crédito para que as pessoas consigam recursos. O município irá dar uma ajuda financeira para aqueles pequenos comerciantes que rodam rápido, nas coisas que rodam semanais, mas o município não tem condição nem legitimidade para fazer financiamento de 50, 100, 200 mil reais. Isso nós precisamos dos agentes financeiros. O Dezem Bahia tem dinheiro para isso, tem condição para isso, estamos cobrando isso. Eu tenho certeza que o governador eleito Jerônimo será sensível para fazer isso com os pequenos comerciantes aqui, para que essa semana ainda a gente tenha uma linha de crédito à disposição dessas pessoas, para que não pare. Eu digo sempre, isso aqui é rotativo. Se parar uma semana, você pode mexer na vida da pessoa total. Então a gente precisa ainda essa semana de uma resposta dos órgãos competentes para que as pessoas continuem a gerar sua vida. Esse alagamento, né, essa enchente aqui no município de Jequié, a prefeitura já trata como a maior da história. Houve enchentes na década de 80, que também destruiu bastante aqui a região, mas dessa está sendo tratada como a maior enchente da história do município de Jequié. E foi causada pelo transbordamento do rio Jequiézinho e também o Rio das Contas. Como foi o relacionamento da prefeitura com a Chesf, né, que administra a usina da barragem da Pedra? Como foi feita a conversa? Foi orientado antes? Eles informaram a vocês antes do aumento da vazão? Como foi essa conversa com o município? Infelizmente, a Chesf é uma entidade, eu digo sempre, a Chesf é distante.
Então a Chesf vem dando uns boletins informativos. O que é que a gente cobrava a Chesf em todos os boletins? Era um plano para dizer, ó, com 1.000 metros cúbicos irá acontecer isso, com 1.200 pode acontecer isso, com 1.400 pode acontecer isso, com 2.000 pode acontecer isso, com 2.400, que é o que houve, pode acontecer isso. A Chesf nunca disse isso. Inclusive o presidente disse a mim que poderia ter alguns transtornos ou não. Então você fica vago, né, disso, não cria clima de terror na cidade. Então eu, com o Hugo da Cindy, a gente ficou naquela, e agora, o que é que faremos? Será que vai atacar? Será que não vai? Será que tem? Será que não tem? A Chesf não tinha uma ideia em relação a isso. Inclusive eu pedi a Chesf formalmente, verbalmente, várias vezes, dê pra gente o que é que aconteceu em 82, 84, 86, com que volume chegou a afetar a cidade, em que lugares. A Chesf nunca nos deu essa informação. É o que nós pedimos em reuniões, nós pedimos depois da Chesf várias vezes, então a Chesf não conseguiu dizer isso a gente. Inclusive, quando a Chesf aumentou de 2.000 para 2.400 metros cúbicos por segundo, a gente terminou a região 10 horas, ficou organizado em 2.000 metros cúbicos. Uma hora depois, a gente, numa coletiva, recebe um boletim da Chesf mudando de 2 para 2.400. Você está aumentando o volume mais 20%, como a gente já estava numa posição difícil. E você ser informado 1h30 depois da reunião, aí dizer, não tinha aumentado a bacia hidrográfica na parte superior. Não tinha, muito pelo contrário. A afluência daquele momento tinha caído de 3.800 para 3.600 e para 3.100. Então, no momento que nós reunimos às 10 horas, a Chesf já devia ter nos comunicado e mostrado que esse risco existia e que tinha que ir para 2.400 e que era importante a gente evacuar as áreas de risco. E, infelizmente, isso não foi feito. Judson, nós solicitamos uma posição à Chesf, a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, em relação a esses questionamentos que têm sido feitos pela Prefeitura do município. E eles informaram para a gente, por meio de nota, que os impactos que o controle, vou ler a nota aqui como eles enviaram para a gente para ficar bem claro, Judson. Eles diziam o seguinte, eles esclarecem que a operação de controle de cheia realizada no reservatório da usina da Pedra teve como objetivo reduzir os impactos do volume de água que chegou na barragem em virtude das chuvas intensas ocorridas lá no sul da Bahia. A Chesf disse ainda que não foi uma operação com caráter energético, mas de controle de uma das maiores enchentes da história da bacia hidrográfica do Contas. Desde o dia 18 de dezembro, a companhia aumentou gradativamente a vazão de saída em decorrência do alto volume de chuvas. E disse ainda que as afluências do reservatório se elevaram e que eles enviaram comunicados, cartas curriculares, boletins e também representantes da empresa participaram de reuniões com a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e outras entidades. A Chesf só não esclareceu nessa nota, Judson, o questionamento feito agora pelo prefeito do município acerca do que, quais os prejuízos seriam causados a cada aumento da vazão. O prefeito questionou isso, nós solicitamos uma posição da Chesf. Nessa nota que eles enviaram não ficou claro. A Chesf informou que enviou boletins, cartas curriculares falando do aumento da vazão, mas não informou se nessas cartas curriculares e nesses boletins divulgados tinha a informação que o aumento da vazão poderia causar uma enchente na cidade. Você tem alguma pergunta aí do estúdio, Judson? Pois é, tá aí essa situação colocada, né? O prefeito aí com esses questionamentos em relação à Chesf, a Chesf respondendo, né? Como você falou, nem tudo foi respondido. Vale a gente ressaltar que a barragem da Pedra, Naila, ela foi construída na década de 1960, entre outras coisas, para controlar a vazão do Rio das Contas, porque as enchentes do passado eram muito piores porque não existia a barragem. A prefeitura considera essa a pior enchente da história, mas certamente a partir da construção da barragem da Pedra, porque a gente lembra que em 1914 houve uma grande cheia no Rio das Contas que simplesmente destruiu a cidade de Jequié, né? Os historiadores trazem essa informação para a gente, então depois que a barragem da Pedra foi construída, a prefeitura considera essa a pior enchente. Eu, sinceramente, eu sou de Jequié, nascido e criado, eu nunca vi uma situação como essa que nós estamos acompanhando. Gostaria de saber, Naila, se o prefeito Zé Cocá, se a prefeitura municipal pretende tomar alguma medida jurídica contra a Chesf em relação a essa questão aí de, segundo a prefeitura, não ter esclarecido corretamente quais seriam as consequências dessa cheia. Judson quer saber do estúdio, prefeito, se a prefeitura do município de Jequié deve tomar alguma medida jurídica contra a Chesf, justamente por conta dessa falta de esclarecimentos nos boletins e nas reuniões relacionado aos estudos técnicos da vazão e enchente.
Sim, Júlio, com certeza já estamos providenciando isso. A Prefeitura Municipal de Jequié entrará com ação contra a chefe, como estamos conversando com todos os prefeitos que estão nas margens do Rio de Conta, para que a gente coletivamente, e vamos entrar com ação coletiva com todos os empresários que perderam isso por falta de informação. A chefe tinha o dever de nos informar o risco a cada momento que a água subia. Infelizmente, isso não aconteceu. Inclusive, em reunião com a gente, o próprio presidente da CHESF disse que com 2.000, com 3.000, dependendo do que ocorresse, poderia ter enchente ou não. Dependeria da defluência também dos riachos após a barragem de Pedra, e provou que isso não existe. Foi um erro da CHESF. Não estava chovendo depois da barragem de Pedra e mesmo assim com 2.400 metros alagou. Então a informação da CHESF nesse momento foi errônea. A CHESF errou, a CHESF não soube, porque a CHESF não tem um plano de inundação. E a lei diz, a lei das barragens, depois daquela barragem de Brumadinho, diz que a CHESF teria que ter um plano de inundação, mostrando os municípios. A CHESF só tem um plano caso a barragem tenha rompimento. E um plano de inundação seria necessário com a CHESF em parceria com os municípios. Prefeito, para a gente finalizar essa nossa entrevista de hoje, as famílias que estão desabrigadas, os comerciantes que infelizmente perderam tudo, qual o recado e qual o apoio que a Prefeitura do município pode oferecer no momento para essas pessoas? O recado é que estamos no pior momento da história do nosso município, a maior crise. Nós tivemos a cheia de 82, 84, 86 e essa de 92 foi pior do que todas. Estaremos juntos de braços dados e eu não tenho dúvida, com fé em Deus, com apoio dos órgãos competentes, a Prefeitura Municipal de Jequié estará juntos, vamos juntos sair dessa, com fé em Jesus Cristo. Muito obrigada. Eu conversei com o Zé Cocá, prefeito aqui do município de Jequié, Judson. E é isso, a gente aqui conversou com muitas pessoas durante a manhã, com muitos comerciantes. Eu mesma abracei alguns deles, porque é realmente muito triste, é muito doído a gente acompanhar essa situação e não estar junto, não se comover, não, de certa forma, se colocar no lugar dessas pessoas. Mas a gente segue acompanhando toda a situação aqui e a gente fica na torcida que esse cenário passe logo e que eles possam novamente, as pessoas voltarem para suas casas e os comerciantes voltarem para os seus negócios, Judson. É muito triste, né? A gente acompanhando aqui pela televisão, a gente sente, imagine você, Naila, a nossa equipe que está acompanhando aí, né? No local, realmente é muito triste. Naila, antes de você se despedir do prefeito Zé Cocá, eu queria só mais uma pergunta, que a gente está vendo aí as imagens tristes, né? De devastação aí no centro da cidade, mas além do centro, outros pontos de Jequié, bairros, por exemplo, também sofreram esse alagamento. Eu queria saber, hoje à tarde você vai percorrer aí para mostrar a gente à noite no BATV. Eu queria saber do prefeito quais são os outros pontos críticos, fora o centro da cidade. Prefeito Judson pergunta ainda do estúdio em relação aos outros pontos críticos da cidade. Nós estamos aqui no centro da cidade, que foi bastante afetado, mas alguns residenciais aqui também foram, né? Quais são esses pontos? Nós temos o residencial Mandacaru 1 e 2, que estava debaixo graças a Deus, hoje com a baixa saiu, nós estamos com a equipe já de limpeza, o residencial Beira Rio, o residencial Vila de Jequié, aqui o loteamento Vila Central, o loteamento aqui Novo Horizonte, graças a Deus a água já baixou, e algumas outras ruas próximas, as ruas próximas de Mirumela, essas áreas, tem áreas que ainda não baixou, as áreas ribeirinhas, as áreas que estão mais acima, esquece que eu falei aqui agora, graças a Deus está baixando, a gente já está com a equipe de limpeza e manutenção e cadastramento dessas famílias para tomar as posições necessárias agora, Júlio. É isso, muito obrigada, prefeito. É isso, Judson, não só aqui no centro da cidade, mas em alguns outros bairros, como o prefeito citou, residenciais Mandacaru 1 e 2, tem famílias desabrigadas, ali próximo ao rio também, mas a água já está baixando e equipes de limpeza estão atuando no local nesse momento. Volto contigo. Isso, obrigado ao prefeito e a gente continua, né, Naila, acompanhando essa situação e volta a te chamar daqui a pouco aí de Jequié.